Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa é a nossa primeira live que estamos realizando. Também é o Esquenta para a quinta semana da Química, que irá acontecer nos dias 30 de agosto a 3 de setembro. Eu sou o Dimas, sou membro da comissão organizadora dessa semana, deste evento. Estou aqui com a Tayane, a nossa presidente. Thay, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Bom, então, gente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu sou a Tayane, também membro da comissão organizadora da Semana da Química. E eu também gostaria de fazer um primeiro pedido para todo mundo, que é clica aí nesse aviãozinho que está aí embaixo, envia para todo mundo que vocês conhecem, divulgando a nossa live, porque isso é muito importante para a gente continuar divulgando esses nossos projetos, para a gente poder continuar aí levando a divulgação científica para todos os cantos do país, do mundo. Mas é isso, cliquem aí nesse aviãozinho e disparem para todo mundo. Vale ressaltar também, pessoal, que essa live acho que pelo final da live a gente vai lançar alguns anúncios, né? Ressaltando o que a Thay falou, curta a nossa página, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, porque é por lá que nós vamos lançar a programação do evento, a data de inscrição, que é o mais importante, a nossa primeira live e, obviamente, a lojinha. Então, em breve lançaremos na nossa lojinha, fiquem atentos, porque tem muita gente que está ansiosa, então já estou lançando aqui na live. Pessoal, como a Thay comentou, um dos nossos propósitos como evento é a divulgação científica, e justamente nesse novo normal que nós estamos enfrentando, ela se tornou muito importante, né, como uma forma de combate a esse problema do negacionismo científico, né, dessa falta de informação e até do mau caratismo de algumas pessoas. Então, por isso, nós temos muito prazer de apresentar os nossos convidados. O primeiro é o professor adjunto da Universidade Federal da ABC, também pesquisador do grupo de pesquisas de desenvolvimento de fármacos, professor Dr. Arthur Franz Kepler. Professor, muito obrigado. Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite da Tayane, do Dimas. Estou muito contente em falar um pouquinho sobre ciência, né, e fazer divulgação científica, que eu acho que é uma das partes mais importantes hoje no papel do cientista, né? E vendo alguns vídeos, né, sobre divulgação científica, o que nós temos que fazer é justamente isso, ocupar os espaços, especialmente os espaços onde é menos divulgado a ciência, né? Porque se a gente não ocupa, esse espaço vai ser ocupado por quem desmerece a ciência, né? Eu não acho que a rede social, uma opinião minha, né, é um local que a gente vai mudar o planeta, tá? Mas eu queria aproveitar, ao invés da gente xingar, né, o presidente, enfim, a situação atual, prestar uma singela homenagem aos pesquisadores, né, especialmente aos brasileiros, né, que estão aí arriscando suas vidas, jamais comparando com os profissionais da linha de frente, né, que se arriscam muito mais, mas muitos doutorandos, mestrandos, pegam transporte público, vão para os laboratórios para continuar a sua linha de pesquisa. Em uma profissão que nunca antes foi tão desacreditada, né, tão mal falada, e desenvolvem sua pesquisa, continuam desenvolvendo com falta de financiamento, sucateamento das universidades, incertezas, inclusive de perder bolsas que já estão concedidas, né? E, diferentemente do que pregam os negacionistas, a ciência não é gasto, gente. Ciência é investimento, né? Uma prova dela são as vacinas, tá? Então, a ciência salva vidas. A gente pode ver isso em países que já estão com a vacinação avançada
Assim como no nosso próprio país, o número de mortes começou a cair por conta do avanço da vacinação. E tem outro ponto, né, que a ciência, ela gera riqueza. Tá? Então, quem investe em ciência, pesquisa e desenvolvimento, gera produto final, produto com tecnologia embarcada, que vale muito, 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 muito mais do que exportação de commodity. Tá? Então, nós precisamos buscar, né, formas, políticas públicas e meios de garantir que a ciência volte a ter um local de destaque aqui no país. Então, para vocês, né, mestrandos, doutorandos, minha singela homenagem, sigam acreditando na ciência, aguentem firme, que o papel de vocês na nossa sociedade é muito importante. Tá? E parafraseando, né, o Chico Buarque, amanhã há de ser um outro dia. Então, é isso aí que eu queria falar para vocês nesta minha fala inicial. Aí passo para o meu colega de trabalho aí, Pedro, para fazer sua apresentação. Então, obrigado aí por essa abertura. Obrigado, Arthur. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui falando um pouco do que a gente está fazendo. Enfim, eu fico sempre muito empolgado, né, de conversar sobre esse tipo de assunto, porque realmente eu fico muito empolgado. Acho que a maioria do pessoal que está nos assistindo é da faculdade, da Federal do ABC, né? Então, eu sou formado na Federal do ABC, eu estou finalizando a minha pós lá. Eu sou um dos fundadores de uma spin-off chamada NIDE Drug Design. Ela tem como sócios pesquisadores que atuaram no FABC, professores, onde o foco é estar usando técnicas computacionais para buscar novos fármacos com menos efeito adverso. Entre os projetos que a gente tem, um muito legal, é um que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, quando a gente tem parceria com a universidade, né? Então, certamente é um ótimo momento para a gente estar falando sobre esse tipo de coisa, esse tipo de ciência, que trazer isso para as pessoas realmente é uma forma de lutar contra fake news, mostrando ciência séria. Pedro, obrigado. A gente agradece imensamente também. Igual prazer, né, de apresentar o professor Arthur, também apresentar você. Bom, acho que dadas as devidas apresentações e tudo mais, as pessoas que tiverem dúvidas, elas podem jogar no chat, que o pessoal da comissão, nós vamos acompanhar e vamos filtrando essas perguntas, tá bom? Qualquer outras dúvidas, podem falar também no chat, tá bom? Pedro, professor, novamente muitíssimo obrigado e fiquem à vontade para iniciar a apresentação de vocês. Obrigado, Dimas. Maravilha. Então, a gente pode ir conversando, né, Pedro? Acho que a gente vai batendo uma bola aí e vai seguindo. Dimas, você já começou, cara? Eu não estou acompanhando. De julho, né? Agora dia 18, a BBC publicou uma reportagem falando sobre uma vacina contra fake news de uma universidade americana. Que, na verdade, é um conjunto de jogos, né, que é passado para pessoas, que esses jogos eles vão oferecendo pequenas informações, conjuntos de informações descaradamente erradas, para elas começarem a criar uma imunidade, entender o que é uma notícia errada e uma notícia correta. Tá? Então essa nova modelagem está sendo estudada para vacinar as pessoas para o mundo real, né? Mas é uma coisa que está em andamento. Então é bem interessante essa correlação entre vacina e fake news, e vamos ver no que vai dar. E eu comentei com o Dimas um pouquinho antes que ele vai fazer um post logo depois que acabar essa live, ou enfim, em breve, né, com os links de todos os papers e os sites que a gente está indicando aqui na apresentação. E no final dessa reportagem
que estão na mídia por não fazerem efeito e estão sendo utilizados de forma política, tá? Tanto a ivermectina como a cloroquina. É um assunto já amplamente discutido. Nós, no começo em maio do ano passado, fizemos uma live falando sobre esses medicamentos, sobre a ação deles e por que eles não funcionam. Então, quem tiver interesse, visite o link do YouTube que vai ser colocado aí na página do Instagram. Tá? E aí, nós já podemos passar, né, cobrindo rapidamente essa parte de fake news, que não é o objetivo científico nosso nesse momento, já partir para a questão mesmo do breve histórico, né, do drug discovery, de medicamentos para tratamento do SARS-CoV-2. Então, todos sabem quando iniciou, que foi na China, enfim, e por ter seguido de maneira rápida e se espalhado pelo planeta, houve um interesse mundial em combater não só por questões sanitárias, mas também questões científicas também foram muito importantes para essa busca foi uma disputa, digamos, salutar, né, para descobrir os mecanismos de um vírus que ainda não sabia como eles funcionavam, né, como ele funcionava. São três frentes principais, né? Dimas, está na janelinha lá da vacina? Agora tá. Então, beleza. São três frentes principais, né, que foram científicas que correram em paralelo, né? Vacinas, reposicionamento de medicamentos e novas drogas, justamente porque a gente precisa de um modelo para ser seguido, né? A gente precisa saber de onde partir. Tá? Então, sempre o reposicionamento, seja reposicionamento de vacinas como de drogas já no mercado, é uma fonte de inspiração, né, para a gente evoluir e conseguir um medicamento mais eficaz, digamos assim. Bom, no começo, né, não se sabia nada sobre o vírus, simplesmente a categoria dele, a classe dele, mas não se sabia os efeitos a longo prazo da contaminação viral, a evolução dos quadros era incerta, foi vista uma transmissibilidade muito mais alta do que seus correlatos da mesma família, né? E uma mortalidade considerada altíssima quando a gente pensa numa dimensão global, né? Então foi uma corrida super desesperada, né, para a gente conseguir conter os efeitos, né, desse vírus que se espalhou rapidamente pelo planeta. Bom, uma das ações, né, deixa eu passar aqui o slidezinho. Uma das ações científicas mais bem-sucedidas, vou dizer aqui, não sei se o Pedro concorda comigo, é o Covid Moonshot, tá? Que é um consórcio mundial, né, que envolve universidades, companhias farmacêuticas, companhias de biotecnologia, associadas a laboratórios de síntese de moléculas e laboratórios de teste in vitro, né, onde qualquer pesquisador que tenha uma proposta de uma droga, de um modelo molecular, que tem um subsídio teórico, então você tem que fazer uma proposta com alguma base explicativa, né, comparativa, algum teste de modelagem computacional ou um teste in vitro, né, você faz essa proposta, né, e ao mesmo tempo que você submete, você também pode visualizar as submissões que estão sendo feitas, né? Não é uma troca, você entra lá e acompanha os resultados dessa plataforma. É uma plataforma de inspiração e ela tem o foco, né, de buscar uma aceleração no desenvolvimento de uma droga antiviral, né, para o SARS-CoV-2. E o foco, né, deste modelo, né, que foi desenvolvido na proteína, na main protease, que é uma das proteínas mais importantes para a replicação viral. Tá? Então, ela é focada nessa proteína, então é baseada em cristais
né, dessa proteína, cristalizações da proteína junto com fragmentos moleculares, né, que aí é possível você verificar as interações desses fragmentos em determinados setores, que a gente chama de pockets da proteína. Tá? Então, essa plataforma, né, de machine learning, ela seleciona esses compostos, né, e segundo um artigo recente, foram quase 18 mil moléculas propostas em um ano e pouquinho, tá? E 1.500 foram sintetizadas e testadas in vitro. Tá? Então tem todos os resultados de atividade, de inibição enzimática no site, então você consegue baixar os dados e verificar a estrutura das moléculas que estão mais, digamos, mais promissoras dentro da plataforma. Eu não sei se já está aí na tela para vocês, tem um cardzinho com as estruturas de duas moléculas gerais aí, que basta você clicar no botãozinho no site lá de estruturas, você cai nessa página e sem nenhuma seleção, sem nenhum filtro, aparecem as mais recentes. Tá? E aí você consegue ver a diversidade estrutural dos compostos que estão sendo submetidos. Se você quiser falar e parar e falar alguma coisa. Não, ótimo, Arthur. Eu acho que assim, essa iniciativa ela é sem precedente na comunidade científica internacional, né? Ela é uma iniciativa que, assim, para a gente que é dessa área de busca de novos medicamentos, realmente você vê juntando gente de muitas áreas, de coisas que em geral às vezes nem se bicam tanto, todo mundo trabalhando junto, com dado aberto, colocando o que pode aí para estar realmente fazendo essa busca e estar tentando encontrar o mais rápido possível, da forma mais eficiente possível, moléculas que podem ser relevantes, né, para estar lutando contra essa pandemia que está todo mundo sofrendo os efeitos e ainda vai sofrer por um certo tempo. Então, eu acho que o nível de integração que a gente teve aqui vai ser inspiração para diversas outras, né, porque é realmente sem precedente você conseguir juntar uma organização tão boa, tanta gente de áreas tão diferentes. Só tem cristalógrafo fazendo cristal da MPRO, do SARS-CoV-2, com os fragmentos. Tem o pessoal computacional de diversas áreas de dentro da área computacional, cada um na sua área tentando ver como otimizar ou juntar esses fragmentos. Tem o pessoal mais da parte de química pensando como que a gente faz essas moléculas, levando em conta que o pessoal está simulando e o pessoal testando. E tudo isso integrado nessa plataforma que possibilita que qualquer pessoa possa ceder um pouco de poder computacional para ajudar nas simulações e fazer doações também para o negócio estar andando. Então, assim, não tenho o que dizer em relação a isso a não ser inspiração, né? É completamente inspirador o que esse pessoal conseguiu fazer. Facilita bastante. E é legal também, né, Pedro, que as discussões em cima dos tópicos que são publicados são muito boas, né? Então você consegue aprender bastante com essa troca, muito rápida, né? Se você esperar o paper sair. Então, uma pessoa tem um problema, por exemplo, com um setor que é covalente, né, um setor que é problemático dentro de uma molécula, o pesquisador que trabalha com aquilo já fala, olha, que você vai ter problema, porque vai reagir com tal tipo de proteína, vai ter uma hidrólise aqui, então tem uma discussão muito um fórum, né, para todo mundo que quiser participar. Você pode não estar atuando em nenhuma dessas frentes, mas se você tem um know-how e vê que alguma coisa está acontecendo ali que você discorda, você pode ir lá e falar e ajudar de alguma forma, né? Inclusive eles estão... acabou de ser lançada uma plataforma análoga para antibióticos. Eles estão começando a lançar recentemente, tem lá no blog do Derek falando sobre isso, que é um outro problema que está em voga aí, que não se presta muita atenção, mas a gente está com uma carência de novos antibióticos, né? Cepas super resistentes, né? Então, por falta de input, né, da indústria convencional,
estão fazendo uma plataforma similar aí de antibióticos. Eu não lembro o nome, mas está sendo lançada recentemente. Bom, pode falar, Daiane. A Mari mandou aqui. Esse tipo de colaboração é baseado em outras ou foi meio que inédito por causa do Covid? Acho que inédito. Eu, pelo menos, nunca vi nada parecido com toda essa estrutura. Você já viu alguma coisa, Arthur? Não. Eu sei que, na verdade, ele não nasceu para o Covid, né? Ele tinha nascido para uma outra finalidade, se eu não me engano, em novembro de 2019. E aí, quando estourou o Covid, foi convertido para essa finalidade. Mas eu não lembro qual que era o setor específico, né, o foco de pesquisa. Depois dá uma pesquisadinha lá, que tinha uma outra finalidade. Ele acabou nascendo, né, a plataforma, a base de dados, né, o ambiente virtual, para uma outra finalidade farmacológica. Mas eu não lembro qual que era. Mas foi, teve o timing certinho. Mas eu nunca vi também uma discussão tão boa assim de dados. E aí seguindo, né, não sei se está ainda se já entrou no Fragálises, no card do Fragálises, Dimas? Tá no The Race to Find, Covid-19. Dimas? Acho que você tá mundo. Oi, gente, tá no The Race to Find COVID-19 Drug Treatments That Actually Work. É esse aqui? Ah, tá, beleza. No anterior. Volta pro... Já. Mas enquanto isso, só jogar mais uma perguntinha aqui, que o pessoal tá fazendo bastante colaborações. Pode. A Renata mandou. Existe tecnologia para modificar um vírus existente inofensivo para torná-lo agressivo, como o Covid-19? Olha, eu não sei. Eu diria que existe. É muito polêmico isso. Tem comitê de ética que aprova, acho que é outra coisa. Mas eu acho que a natureza é mais eficiente do que um poder laboratorial, digamos assim. No final das contas a evolução acaba sendo mais forte do que do que esse tipo de engenharia em laboratório, se você está querendo fazer algo que vai infectar muita gente, né? Não que não seja possível. A tecnologia existe, mas ela não começou a existir agora não, tá, gente? Não sei se essa pergunta ela veio ali um pouco da linha de será que o vírus foi criado por alguém e não surgiu naturalmente, mas assim, esse tipo de tecnologia existe há muito tempo. Então, se o pessoal estivesse trabalhando fazendo isso, 10 anos atrás já ia ter coisa surgindo assim. Então a gente não tem indício nenhum para achar que o Covid foi feito em laboratório. Acho que acaba se tornando aquela questão da fake news, né? A galera lança e dissemina tanto quanto o vírus, né? Bom, referente ao Fragálises, tá aqui, professor. Beleza, então você pode clicar nessas moléculas, né, que tem o ícone do Fragálises, e aí você pode observar essa molécula, caso exista a cristalização dela já com a proteína, né, com a MPRO, já existe o cristal, visualizar essa molécula, né, que a gente chama de fragmento, no setor específico onde elas têm maior afinidade por se ligar dentro dos sítios, né, possíveis dessa proteína. Você consegue ver tridimensionalmente, né, com quais resíduos ela interage, então é muito interessante porque você não precisa instalar nenhum software, você usa a própria plataforma lá para visualizar. Então, qualquer pesquisador que tenha um pouco de conhecimento de bioinformática ou mesmo simplesmente de química, né, consegue visualizar e se inspirar para pensar em novas variações, né, de modelos moleculares e pensar em contribuir para essa ferramenta e para a comunidade científica, né? Então, ele, além de dar esse espaço para você submeter as ideias, você também pode ver o que já foi publicado, né? O que já foi testado, o que já foi cristalizado, inclusive.
Então você consegue ver tridimensionalmente o que acontece no ambiente controlado, né? Que é o ambiente in vitro. E aí, num blog bem recente, acho que foi o Pedro que me mandou, mandou ontem ou anteontem, sobre biotecnologia, né? Esse blog que é mantido pelo MIT, essa pesquisadora, né, que é comentarista, Cassandra, ela faz um relato sobre a corrida das drogas para o tratamento do Covid. Então tem todos os detalhamentos das drogas que funcionaram, que não funcionaram, né? E no fim, né, eu quis colocar esse comentário, né, esse blog, né, esse artigo de opinião, para falar, né, que a maioria dos pesquisadores, inclusive nós, afirmamos isso, que não basta vacina. Tá? Nós temos que ter um medicamento para uso, né, de pessoas contaminadas, né, que não estejam no hospitalar, para que a gente consiga controlar a pandemia. Então nós precisamos de um medicamento. Tá? Não basta unicamente todos precisam nos vacinar, mas nós precisamos de drogas também. Eu acho que a variante está aí para mostrar isso, né? Será que o professor Arthur? Acho que deu uma quedinha com o professor Arthur. Mas Pedro, você fez um comentário, qual que seria mesmo? Complementando? Assim, a variante Delta está aí para mostrar isso, né? É uma variante que surgiu agora, já consegue infectar a grande parte do pessoal que está vacinado. E se a gente for olhar bem, assim, há quanto tempo a gente começou a vacinar e o vírus com essas pressões evolutivas já acabou passando por seleção natural e surgindo uma linhagem que é mais resistente. Então, dá para dizer que é questão de tempo até a gente ter linhagens que vão estar bem mais eficientes até do que essa para infecção. Então, tudo que a gente puder usar nesse arsenal contra o vírus para controlar abordagens epidemiológicas, vacinação, medicamentos, tudo que a gente puder fazer de forma pensada para conseguir conter isso, precisa ser feito, né? Não dá para a gente pensar só exclusivamente na parte da vacina, porque o vírus muta e ele acaba mutando mais rápido do que nós como sociedade conseguimos tomar consciência de fazer lockdown e ter vacinação. Eu acho que a galera acaba confundindo, né? Achando, tem vacina e pode apertar o botão de parar toda a produção científica de combate. Agora troca, né? O dinheiro coloca todo na última coisa da moda aí que vai... Exato, não, com certeza. Mas, professor, continuando, tem algum comentário? É isso, gente. Tomar vacina, seja qual for, não seja sommelier de vacina, todas funcionam super bem. E fiquemos em casa, quem puder, quem não puder, trabalhar, vá com segurança e mantenha as regras, né, que a OMS recomenda para proteção individual, né, não para si, né, mas tem que pensar no próximo, então pensemos no próximo. As máscaras vieram para ficar, né? Vieram para ficar. E espero que os medicamentos sejam desenvolvidos logo justamente por todas essas questões que a gente tem abordado, né? Sim. Professor, a gente está agora com o Director of Open Access Journals. Isso. Então, além das plataformas, né, de compartilhamento de dados específicos, né, de cada um tipo de linha de pesquisa, as grandes editoras decidiram, em conjunto, tornar de livre acesso qualquer paper que esteja relacionado com o tema SARS-CoV ou Covid, enfim, pandemia. Então, é um compartilhamento completo, né? São muitos e muitos dados, né? E, teoricamente, a gente tem a impressão de quanto mais dados, melhor, né? Mas será que isso é
uma verdade absoluta, né? Tem um blog que eu sou fã, né, e novamente foi o Pedro que me indicou, que é o In The Pipeline, que é um pesquisador da linha de Drug Discovery, né, que ele está ancorado na plataforma da Nature, né, ou da Science. Então, se vocês procurarem por esse blog, vocês vão encontrar matérias muito interessantes e muito bem discutidas. E alguns dias atrás, 2 dias atrás, ele publicou um comentário sobre muitos. E no fim, né, quando você tem um tema da moda, né, e uma corrida mundial para a busca de uma solução, você gera muito material científico, né? E todos sabem, né, que tem pesquisas muito boas, pesquisas mal feitas, tem pesquisas duplicadas, né, para fins de índice H, para fins de ranqueamento, né? Então a gente acaba gastando muito tempo, né? O comentário geral que você gasta muito tempo revisando a literatura, caçando algo que acrescente para a sua linha de pesquisa e, consequentemente, para a descoberta do alvo, né, o objetivo final, que é a descoberta do medicamento, e, no fim, né, pesando a vantagem de ter muitos trabalhos e menos trabalhos, você perde muito tempo. Tá? Então, não vale a pena, né, o resultado final dessa análise é que mais atrapalha, né, esse número gigantesco de trabalhos, né, disponíveis do que auxilia. Tá? Então, é uma coisa a se pensar, só para jogar um pouquinho contra essa falácia, né, que a gente precisa de muitos dados para chegar no resultado bom. Eu acho que isso é importante até para a gente olhar, e eu, por exemplo, fazer uma culpa, porque quando isso começou eu falei, incrível, é isso que a gente precisa mesmo. E aí, pouco tempo depois, já tinham revistas, não, a gente vai acelerar mesmo, inclusive a gente vai acelerar que já está publicado e o processo de revisão por pares vai acontecer depois. Então o negócio foi tomando uma escala onde a gente, dadas todas as ressalvas e questionamentos que ao sistema atual de como funciona a publicação, é o que a gente tem agora que está funcionando. Então a gente precisa ter um certo cuidado com esse tipo de coisa, porque quando a gente estiver olhando agora para dado relativo à Covid, certamente vai ser bem mais complicado de conseguir encontrar o que é bom, bem mais trabalhoso, tem digamos, bem mais coisa, tem muita incerteza nesse dado. O tempo vai filtrar isso daí, né? Mas o tempo que a gente perdeu, né, com essa análise de um monte de informação, ela ainda não é automatizada, né? A gente tem que olhar um por um, então a gente acaba perdendo bastante tempo com isso, né? Mas a gente vai treinando também o olhar. Está na janelinha de resultado, Dimas? Tá sim, professor. Tá. Então, com base, né, em todas essas informações, né, foi possível traçar um modelo de transmissão do vírus que foi utilizado em políticas públicas de isolamento social, de higiene pessoal, né? Foi possível também traçar parâmetros e protocolos de tratamento hospitalar para pessoas contaminadas em fase aguda, em fase intermediária, se vai para casa ou se vai para o hospital. Tá? Foi possível, através do comportamento do vírus e das informações de genômica, enfim, de proteômica, determinar qual o mecanismo de ação do vírus, qual o mecanismo de interação do vírus com os hospedeiros, né, com o ser humano, e assim possível, em velocidade recorde, desenvolvimento de vacinas, né, vacinas seguras, vacinas eficientes, né, que estão salvando milhares e milhares de vidas. E também, né, esses resultados levaram um modelo, ou vários modelos, para definição de alvos terapêuticos para descoberta de novos fármacos. Tá? Então, esses dados foram muito importantes, né, após as filtragens pelo Drug Discovery. Né? Então, foram definidos alvos, né, e esses modelos de tratamento, modelos de busca
por medicamentos, né, modelo acelerado, em sílico com vidro, enfim, né, foram baseados nesses dados que foram levantados ao longo desse primeiro período aí de entendimento de como funciona o vírus. E aí, né, com base nesse amplo conjunto de dados, foram eleitos esses alvos e propostas, moléculas, né, seja por reposicionamento, seja por inspiradas em tratamentos de outros vírus, né, então moléculas que foram desenvolvidas, por exemplo, para tratamento do ebola, hepatite C, HIV, individualmente ou em forma de coquetel, como no caso do HIV, ou então novas drogas realmente, né, que foram totalmente desenvolvidas do zero a partir de modelos em sílico, por exemplo, e de machine learning. Né. A gente vai comentar das drogas que estão no momento mais avançadas, né, ou são as mais promissoras até o momento. Tá, já no Sanotize? Oi, professor. Tá agora no Remdesivir, tá no Covir. Ah, tá. Volta no anterior, no Sanotize. Ah, tá sim. Prontinho. Então, a Sanotize é a empresa, né, que desenvolveu, uma empresa canadense, né, Pedro? Isso, é uma empresa canadense em parceria com o pessoal de Israel. Que trabalhou nesse desenvolvimento. Eles desenvolveram, pode falar. Esse foi um projeto bem legal, onde eles fizeram um spray nasal com liberação controlada de óxido nítrico, que funciona inativando o vírus quando ele chega no nosso pele nasal, né? E parece que está funcionando bem. Foi aprovado recentemente em Israel, está chegando nas farmácias. Mas assim, muito se ouviu de muita coisa, de muitos sprays nasais, né? Esse funcionou, que é como isso acontece mesmo, né? Vai ter muita coisa que vai ter que ser testada até a gente chegar, e algumas que vão estar funcionando. Pedro, esse é para atuar durante o período de incubação do que o vírus ele fica nas mucosas, é isso? Esse, na verdade, ele é para ser usado de forma preventiva. Perfeito. De forma preventiva. Os testes que foram feitos fizeram muitos testes em Israel com profissionais de saúde e conseguiram ver que teve uma redução muito grande, estatisticamente, né, no nível de contaminação desse pessoal. Então, basicamente, você tem uma substância ali que vai estar aos poucos liberando óxido nítrico, então ela vai ter uma liberação sustentada, né, por várias horas, e quando o vírus chega ali no seu epitélio nasal, ele acaba dando de cara com isso aí e sendo inativado, não consegue efetivamente se ligar ao receptor, né, aos dois receptores principais que ele tem e sendo canalizado. Então, a lógica é essa. Então, a prevenção, no caso. Então, a gente tem a prevenção, que não é somente vacina, mas tem essa spray, é bem interessante. Pessoal, só reforçando, quem tiver dúvidas pode jogar no chat. Algumas já vieram, né, conforme a Thay. E, professor, pode dar sequência? Pode dar sequência. Perfeito. Então, estamos aqui. E aí nós temos duas estruturas, né, de compostos que parecem muito similares para quem conhece química, né? Então tem o Remdesivir, né, que é da Gilead Pharma. Quem já ouviu falar do conto de Aya, depois procura esse nome dessa farmacêutica. É uma piadinha, mas pode ter alguma analogia. Não vou falar sobre isso agora. Mas é a primeira droga aprovada pelo FDA para o tratamento de SARS-CoV-2. Então ele foi aprovado pelo FDA em outubro de 2020. É uma droga antiviral, né, que foi reposicionada do ebola, foi desenvolvida para o tratamento do ebola. Teve uma confusão muito grande em relação ao processo de aprovação do FDA, né, em relação ao tipo de estudo, modelo de estudo, tá, mas foi aprovada. Ela tem vários problemas, essa droga, né? Ela é cara, ela é
só é administrada por injeção e só pode ser administrada no hospital para pacientes não intubados, então é para casos não graves, tá? não extremos. E a estimativa em relação a preço, né, que um tratamento de 5 dias no Brasil custa R$17 mil, tá? Então vocês imaginarem o custo desse medicamento. O tenofovir, né, ele também é um profarma, tá? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Ele é mais barato de sintetizar, tá? Ele foi sintetizado no Brasil em escala piloto pelo professor Juliano Kozlowski, lá na USP Ribeirão, tá? E esse medicamento está em teste clínico aqui no Brasil em andamento. Tá? Nós fizemos uma live no ano passado também, comentando sobre a parte de síntese e também de reposicionamento, né, do tipo de como funciona esse medicamento, né, a ação dele no organismo. É uma live muito interessante, uma discussão bem legal com os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa. E nesse outro card, já está no AT527? Peraí, professor. Tá sim. Tá. E aí nós temos mais 2 drogas, tá? Tem esse AT527, que é uma droga desenvolvida pela Roche, em associação com uma farmacêutica chamada Atea. Também está em fase 2 e 3 de estudo clínico, começou em fevereiro, acaba agora em junho, e os resultados também são muito promissores, tá? Para diminuição da carga viral, para tratamento de pessoas infectadas. E aí eu cometi um erro na digitação, peço desculpas. Essa molécula pretinha aqui embaixo chama molnupiravir e não molnupavir, tá? Ela é uma droga de uma farmacêutica chamada Optimus. Ela foi reposicionada para o tratamento do vírus influenza. Também está em fase 2 e 3 de testes clínicos. E dia 21 de junho, agora desse ano, o Departamento de Saúde americano demonstrou interesse na compra desse medicamento, tá? E já reservou 1,2 bilhões de dólares para a compra do medicamento, caso tenha aprovação para o FDA. Digamos que essa é a droga do momento. Tá? E aqui, se vocês... não sei se vai ficar muito claro para vocês aí no Instagram, mas existe uma analogia, uma similaridade muito grande entre a droga, todas essas drogas que eu mostrei com vocês, com o nucleosídeo, ou com a base nitrogenada, que faz parte, né, da formação, né, do DNA e do RNA. São similares, né, aos bloquinhos de construção do DNA e RNA. Elas são diferentes, né, por isso que uma vez que elas entram em contato com o sistema de polimerização do RNA, causa danos nessa nova fita de DNA. Então, ou é bloqueada a síntese dessa nova fita de DNA, ou causa danos, que implica no dano na replicação do material genético do vírus, e assim o vírus não consegue se replicar corretamente e acaba diminuindo a carga viral e matando o vírus. Tá? Então, essa analogia, essa similaridade engana o sistema sintético, né, desse sistema de dados, né, e aí o vírus deixa de replicar. Então, todas elas usam a mesma ideia de serem análogos aos nucleosídeos naturais. Tá? O problema em todas essas drogas é que os nucleosídeos, eles são comuns tanto para o vírus como para os hospedeiros. Então, pode levar a um problema de teratogênese. Tá? O fato é que, como o tratamento ele é muito curto, tá, de 5 dias, 7 dias, o risco, né, de danos genéticos, né, ao longo de replicação das células do hospedeiro não é tão grande, né, mas tem que ser levado em consideração. Tá? Então esse é um tratamento que tem este problema. Tá? Muito bem. E aqui tem um trabalho, tá, que foi publicado agora no dia 17 de junho,
que comenta sobre o andamento dos estudos clínicos do medicamento. Tá? Se vocês quiserem, tiverem interesse, né, quem tiver interesse nessa parte clínica, basta digitar no navegador clinicaltrials.gov e vocês vão ir no campo de busca, tá, o nome do medicamento, vocês vão conseguir acompanhar todos os estudos que estão em andamento no mundo. Tá? Os aumentos que são feitos no Brasil também aparecem aqui. Então, vocês veem a fase, número de participantes, quando começou, quando terminou, quais são os efeitos, enfim, vocês conseguem acompanhar inclusive a literatura associada. É uma plataforma muito interessante também para acompanhar o Drug Discovery, especialmente agora que tudo está muito acelerado. E agora vamos para a última droga que nós vamos comentar aqui. Já está na Pfizer aí, Dimas? Pfizer, tá aqui. Maravilha. Então, em homenagem, né, ao sistema de compras de vacinas, vamos falar da Pfizer, né? Essa droga, ela é diretamente relacionada ao nosso projeto, digamos, direcionada ao nosso projeto, justamente porque ela tem um alvo como alvo o Omicron, tá? O nosso alvo viral que nós estamos trabalhando. Ela é um tripeptídeo que é não natural, tá? E ela bloqueia a Omicron, ela não deixa a enzima fazer o seu papel de clivagem da proteína, que é uma etapa muito importante na etapa de replicação do vírus. Tá? Essa droga, ela entrou para estudo clínico agora em fevereiro de 2021. Tá? Foi um desenvolvimento muito rápido, começou em março de 2020, foi para escala de produção em batelada recentemente, e está em estudo, é bem promissora. E o interessante dela é que ela está sendo tida, né? Ela é tida como promissora justamente porque ela é para uso oral, tá? E para tratamento em casa, tá? Não há necessidade de hospitalização. E aí tem uma pequena polêmica, né? Que o Twitter serve para isso. Um dos pesquisadores de Stanford comentou, né, ficou feliz que a droga da Pfizer está indo para frente e que ela é similar a uma droga proposta por eles e publicada no ano passado. Tá? Então, digamos que é uma evolução, né, da droga que eles publicaram, né, numa revista Open Access, né, e aí a Pfizer tocou para frente e está validando o estudo que eles fizeram por um longo tempo. Então, segue aí o jogo, né? E torçamos para que funcione bem a descoberta aí desse novo medicamento, tomar que vá para frente. Bom, então essas aí são as drogas mais promissoras, né, que estão em andamento. E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho dentro da UFABC. Pedro, você quer falar um pouquinho? Posso? Como que está nessa sequência, hein? Eu acho que... Nós temos... Qual slide que a gente está? Está no triângulo invertido, na pirâmide invertida, de Drug Design, novos fluxos de aceleração. Tá. Bom. Esse slide aqui, ele tá para mostrar um pouquinho, uma coisa que há um tempo atrás era super... dava um certo trabalho para discutir, agora ficou bem mais fácil, né? Porque eu acho que está todo mundo super familiarizado com isso aqui, que é o funil de desenvolvimento de medicamentos depois das vacinas. Então a gente tem... Desculpa, gente. A gente tem uma parte de Drug Discovery, na qual a gente tem a parte de busca das moléculas, envolvendo bastante a parte computacional, a parte de síntese de moléculas super diferentes, síntese de moléculas parecidas com moléculas que estão funcionando.
depois isso é testado em modelos in vitro, então a gente está falando aqui de testes ou em modelos in vitro só com proteínas ou modelos com células, depois isso segue para testes pré-clínicos, depois segue para testes clínicos em humanos, até você poder tentar uma submissão de uma nova droga, e você tem que submeter tudo isso e submete tudo isso para as agências regulatórias, e aí você recebe deles se eles acham que está suficiente ou não para a sua droga ser aprovada e poder ser comercializada. É o padrão que nós temos, né? Então, uma coisa muito interessante que aconteceu durante essa pandemia é que todo mundo começou a olhar formas de você acelerar partes desse funil. Isso, na verdade, existem... muita gente está atuando, tentando ver como que você consegue acelerar ou aumentar a chance de sucesso de cada etapa, cada vez que você passa uma dessas etapas, porque, em geral, você começa com a média que se tem de número para 10 mil compostos que você vai começar testando, você vai chegar em 1 no final, que vai potencialmente ser aprovado. É uma taxa extremamente baixa, tanto desenvolvimento envolvendo academia, desenvolvimento envolvendo indústria, ninguém fica super feliz com isso, porque são bilhões que são alocados para cada droga ser desenvolvida, e efetivamente você pode chegar no final ou no meio do projeto e ver que simplesmente não funcionou, para tudo e vai fazer outra coisa. Então, o foco do que a gente tem feito nesse trabalho, buscando moléculas que vão estar atuando na memprotease do SARS-CoV-2, é otimizar, usando o máximo possível de análises de bioinformática, de quimioinformática, de big data, toda essa parte no começo, para que a gente chegue nos estágios seguintes com uma maior chance de sucesso, tá? Então, eu acho que dá para passar para o próximo, não sei se já passou até. Já tá aqui. Já tá no NIAID. Perfeito. Então, o que a gente está fazendo, né, nessa cooperação entre a NIAID e a Federal do ABC, que é esse trabalho que está envolvendo não só pessoas das duas instituições, mas também tem 2 pessoas fazendo mestrado acadêmico em inovação nessa parceria. Tem um aluno fazendo IT, tem um aluno aqui, inclusive, fazendo o TCC dele, junto com esse projeto, né? Onde a nossa ideia geral é estar integrando isso tudo, tá? Então, usando o máximo possível que a gente consegue de dado biológico para estar gerando informação de alta relevância na busca de moléculas que vão ter alto valor farmacológico. Então, se der para passar, Dimas. Opa, entramos em filogenia. Perfeito. Então, a base, tá, da ideia do que a gente faz, ela vem aí de conseguir, como a gente falou lá atrás, usa-se muito essa questão das estruturas resolvidas por metodologias experimentais, físicas, né? Então, geral, cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear, para você estar atuando no desenvolvimento de novas drogas. Então, você tem a estrutura tridimensional, e aí você usa diversas técnicas para estar buscando moléculas. Elas vão se encaixar, mas não só se encaixar em regiões de relevância dessa estrutura. Elas vão se encaixar e elas vão ter interações favoráveis. Então, por exemplo, no caso da MPRO, a gente está conseguindo moléculas que vão se encaixar em regiões específicas da MPRO e fazer com que ela não consiga fazer o que ela faz. Que é o quê? A MPRO é uma enzima que o foco dela é catálise. O foco não, né? A atividade dela é catálise. O que ela faz, quando a gente tem a tradução das proteínas do vírus, sai como que tudo junto, uma grande cadeia polipeptídica. E essa protease, a MPRO, ela vai lá cortando. E em cada ponto que ela corta, você tem ali uma proteína nova,
do vírus que vai lá cumprir suas funções. Então, o que a gente fez inicialmente foi usar estratégias evolutivas, tá? Então, estratégias de evolução molecular, que são técnicas estatísticas bastante robustas para a gente analisar sequências de dados biológicas. Então, a gente usa diversas técnicas de inferência para tentar entender como que, ao longo de diferentes gerações, as linhagens do vírus têm evoluído. E, a partir disso, encontrar regiões nessa proteína que vão ter mais ou menos importância em relação a poderem ou não poderem mudar. Então, o que isso significa? Se a gente está olhando para essa árvore aqui, onde a gente tem representado, eu não me lembro as cores agora, não sei se você lembra. Estava ouvindo aqui o áudio do Hector, que é o nosso mestrando que mexe com essa parte de evolução, mas eu não consegui terminar de ouvir. Eu sei que nessa parte azul é um grupo onde se encontram o SARS-CoV-2, o SARS-CoV e o MERS. Tá? Todos esses vírus eles se encontram, tem a similaridade genética em relação à MPRO muito próxima, né? Sim, como a MPRO, como ela tem um nível de conservação muito alto, o que isso significa? Ela está sob uma pressão evolutiva negativa, ou seja, ela é super importante. Se você ficar mudando certas regiões dela, o vírus para de funcionar. Então, conforme você vai ter a evolução do vírus, ela é uma região do genoma do vírus que, quando você vai analisar, ela muda pouco em relação a outras regiões do genoma do vírus. Mas aí vem algumas coisas interessantes. Porque com essa análise, a gente conseguiu... Se você conseguiu passar para o próximo slide, Dimas. Opa, achei. A gente conseguiu encontrar regiões, o que a gente tem aqui é a sequência primária, tá? Da MPRO. Então, um pedaço da sequência primária. Em cada linha, nós temos um tipo aí de coronavírus. Então, tem um monte de representantes do gênero dos coronavírus. Você vai ter tanto o SARS, quanto o MERS, quanto o SARS-CoV-2. Você vai ter outros coronavírus que atuam de formas super diferentes. E a gente consegue ver que tem regiões que são iguais em todo mundo e vão ter regiões que são levemente diferentes. Por que isso é importante? Isso é importante porque a gente consegue, dessa forma, isso daqui, gente, é a sequência primária dos aminoácidos, ou seja, é a sequência base do que vai depois estruturar a estrutura secundária, né, a beta-alfa-hélice, posteriormente a estrutura terciária da proteína. E a estrutura terciária é definida pela estrutura primária, pela sequência primária. Então, esse tipo de análise indica para a gente quais regiões da MPRO têm uma alta conservação. Por quê? Porque a gente vai estar investindo tempo, investindo dinheiro para estar buscando novas moléculas que vão inibir a MPRO. Então, é melhor que a gente faça isso de uma forma que seja geral para várias MPROs de vários coronavírus, não só para o SARS-CoV-2. Se a gente teve essa pandemia com esse vírus cruzando a barreira específica uma vez, a gente tem chance de ter outros coronavírus cruzando a barreira específica, como já aconteceu. Tem vários resfriados que são coronavírus, só que não são esse coronavírus SARS-CoV-2. Mas nada impede que a gente tenha outros coronavírus, talvez sejam até piores do que esse, cruzando a barreira barreira específica. Então a ideia aqui foi conseguir validar regiões de alta relevância nessa proteína para a gente poder estar trabalhando. Então, se você puder passar, Dimas. Agora estamos com Paimo. Nosso bom e velho Paimo. Nosso amigo de todas as sextas-feiras, né? Sim. Então, assim, aqui a gente tem um exemplo, tá, do que a gente estava mostrando ali na sequência primária, na estrutura terciária da proteína. Então, a MPRO é um dímero, ou seja, a gente tem dois monômeros de proteína que, para ter atividade catalítica, para estar funcionando, precisam estar dimerizados, tá?
nessa interação proteína-proteína. E nós temos aqui uma região, né, na interface desses dois monômeros, que é o alvo que a gente está trabalhando agora. Então é uma região que ela é bastante relevante na atividade da enzima e que a análise evolutiva validou a importância dessa região, que é efetivamente uma das regiões nas quais a gente está trabalhando. Então, quando a gente fala, a gente para e olha como que as moléculas vão estar se encaixando em pockets ou em regiões específicas da proteína que a gente tem interesse, é um pouco mais complexo do que isso, porque a proteína tem muitas regiões. Escolher qual região é relevante no momento certo é muito importante, porque se você faz a escolha errada, você vai investir muito tempo computacional de gente analisando isso, para no final pensar, putz, eu podia ter feito exatamente isso, mas em outra região da proteína, e eu teria aumentado a minha chance de sucesso em relação a conseguir uma droga que efetivamente vai estar bloqueando a micro. Pedro, só para pontuar, Pedro, existe, para a maioria das pessoas que estuda bioquímica básica, né, ou que lembra brevemente da bioquímica, usualmente, né, para enzimas, né, o que a gente conhece, o que a gente estuda e a gente vê de maneira mais geral, né, de forma mais de amplo conhecimento, são inibidores do sítio catalítico, tá? Assim como aquela molécula da Pfizer que a gente está mostrando. Então, se a gente bloqueia onde acontece a reação, a proteína não funciona, tá? Então, muitos grupos de pesquisa, né, focam no sítio catalítico, tá? Então, tem vários spots, vários sítios que são possíveis de serem atacados, porque uma vez que a proteína perde a sua estrutura terciária, isso afeta toda a estrutura, inclusive o sítio catalítico. Então, nossa abordagem, né, é estudar um sítio que não é o catalítico, não porque não é importante, mas é o que nós vimos que tem mais relevância, inclusive pelo que o Pedro comentou em relação à parte evolutiva e tudo mais. Pedro, só aproveitando essa questão evolutiva, você comentou de barreira específica e uma galera aqui levantou esse ponto. O que seria de fato a barreira específica? Perfeito. A barreira específica, ela basicamente significa que você tem um vírus que está ali infectando morcego. Se ele consegue começar a infectar o humano, ele cruzou a barreira específica. Entendi. Então, ele passa a conseguir infectar outras espécies. Ah, maravilha. Obrigado, Pedro. Se vocês quiserem, a gente pode passar para o próximo slide, então? Uhum. Acho que é o zoom máximo, né, da região. Essa sim é nessa região que não acompanha. Onde bate cabeça, muita cabeça, né? Até sonhei com isso, né? Gente, essa região, a gente tá brincando aqui, mas é verdade, né? Pelo menos uma vez por semana, tá todo mundo olhando para isso daqui muito fixamente e pensando em formas de estar colocando aí moléculas que vão estar atrapalhando ou, enfim, entrando aí fazendo com que essas interações que a gente está vendo aqui, tá, entre cadeias laterais de aminoácidos muito específicos dos dois monômeros da aminoprotease, um está em rosa e outro está em verde, que ficam interagindo, parem de interagir. Então, isso aqui é puramente um zoom da imagem anterior. E essa é a região onde a gente busca, para qual a gente busca diversas moléculas que vão estar alterando esse perfil que a gente tem aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas em amarelinho, alguns estudos. Né? Nós temos as distâncias e são interações polares, né? De interações eletrostáticas intermoleculares de alta relevância para o funcionamento da proteína, que estão efetivamente no pocket que a gente está atuando, no pocket
onde a gente faz o que nós falamos anteriormente da busca de moléculas para ver quais podem se encaixar aí, mas podem ligar fortemente aí e fazer com que essas interações funcionem de uma forma um pouco diferente, impactem aí, atrapalhem essas interações de estar acontecendo. Não sei se você quer adicionar algo aqui, Arthur. Não, na verdade, a ideia, né, que a gente parte de um modelo que já existe na literatura, inclusive já é um cristal que existe, né, que já foi cristalizado, é publicado, é público, né, e com base em um modelo que foi escolhido com ferramentas computacionais, né, da experiência do Pedro e dos outros pesquisadores, do Antônio e do Maurício, que mexe com essa parte de bioinformática, nós conseguimos, eles conseguiram, na verdade, que eu não sou da parte de bioinformática, modular uma caixa, onde é possível encaixar diferentes moléculas, né? Então, a partir dessa, estou usando exemplo de caixa, né, dessa região, né, foram filtradas, né, foram mineradas dezenas de milhares, né, Pedro? Foram dezenas de milhões, na verdade, que a gente testou para esse aqui, e acho que a gente vai talvez pular para o próximo, mas foram dezenas de milhões de moléculas que nós testamos para entender como é que elas vão estar interagindo nessa região. Obviamente, para fazer simulação, a gente tem diversas aproximações que a gente faz no computador, né? Então, pense que a gente precisa simular essa molécula em várias conformações dentro desse pocket, tentar entender se a conformação é favorável ou desfavorável, interagindo com a proteína, para conseguir selecionar as que valem a pena. E aí seguimos para a compra, né, dessas moléculas. Então fizemos a compra, fizemos alguns testes in vitro com essas moléculas, tivemos alguns resultados que estão interessantes. Então elas têm moléculas ali dessas que a gente comprou que estão inibindo o funcionamento da enzima. Então o racional está certo, que é sempre o frio na barriga até que saia algum teste, né? A gente vai mitigar todos os problemas, mas no final das contas ainda tem esse friozinho, né? Não, no final das contas, nada garante que você não cometeu algum erro ali no meio de estudo no seu modelo e que tudo que você fez errado até não sair um teste in vitro. Eu vou ser xingado aqui por um pessoal da simulação, mas isso é verdade, e todo mundo é passivo de erro humano. Enquanto não sai o resultado do teste in vitro, você não tem certeza. E aí estamos nesse momento, agora acho que estamos no penúltimo de novo, né? Falei do último, voltando para o penúltimo slide. Mas agora estamos entendendo os padrões de interação que tem relevância entre as moléculas que estão funcionando e as moléculas e a proteína em si, nessa região, tá? Então, estamos fazendo diversos tipos de análise, entre elas uma que tá aqui, né, que eu acho bem bonitinha, que é a análise dos campos de potencial eletrostático das moléculas. Ela é uma forma da gente olhar para características das moléculas, que às vezes são super diferentes. Às vezes a molécula ela é super diferente, você não consegue imaginar, olhando para elas, que elas vão ter alguma característica parecida. Mas tridimensionalmente, se você for calcular como que vão estar os potenciais eletrostáticos da molécula, a gente começa a encontrar padrões. Agora a gente está efetivamente nesse ponto, né, de estar olhando para padrões que parecem estar sendo relevantes na inibição da enzima, nessa região específica que nós validamos com toda essa análise biológica prévia. Só para deixar claro, né, esse potencial do campo eletrostático, né, ele vai além da estrutura tridimensional de varetinha que a gente vê, que é o limite que a gente tem, né, no desenho na tela, né. Então, essa ferramenta ela é muito potente nesse aspecto, porque usa de cálculos, né, para dizer onde está essa nuvem eletrônica, né, e muitas vezes a gente
vê em química orgânica ou vê em química medicinal, você coloca um cloro, direciona para um lado, mas quando a gente vê, não tem nada a ver, assim, né? E quando a gente compara estruturas, moléculas, né, com estruturas químicas, né, completamente diferentes, muitas vezes o potencial eletrostático, né, o campo, né, do potencial eletrostático é similar, né? Então não dá, assim, tipo, você entrar na Matrix, você começa a ver coisa que fala, caramba, gente, por isso que se você pegar medicamentos que funcionam para tem a mesma função biológica, tem estruturas químicas completamente diferentes, né? E esse programa tem esse extra, né, tipo, esse óculos a mais para a gente conseguir não só validar o método, né, que é muito importante também, mas a gente pensar como evoluir moléculas que estão com uma capacidade, com um potencial bom para melhorar ainda mais a atividade dela, né? Então é muito legal, assim, apaixonante esse novo mundo de química computacional. É algo que está cada vez mais próximo da realidade de desenvolvimento de fármacos, tudo, né? Algo que antigamente talvez não estivesse tão intrínseco, talvez, podemos dizer assim. Acho que era muito mais difícil há um tempo atrás, né? De certa forma não sei se dá para dizer isso desse jeito, mas dadas as ressalvas, mais democrático, a forma como isso está se tornando mais possível, porque você tem ferramentas computacionais extremamente potentes que você pode estar usando para tirar insights muito bons nessa área. Você tem um acesso a compostos químicos de alta novidade a preços que acho que, sei lá, 5 anos atrás não estava assim. Está crescendo meio que exponencialmente mesmo, né? A possibilidade de acesso. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas eu acho que essa é uma área muito legal para estar trabalhando nesse momento. É o futuro, né? Igual quando a tia falava, não, vai pra esse lugar que é o futuro, né? Agora é o caminho. Fica aí a dica para quem está assistindo e está pensando numa área de especialização, é uma química experimental muito importante, visto que a química laboratorial está indo pro buraco, né? A gente não vai ter dinheiro para comprar solvente, acho que é uma boa. É um input extra, né? Um incentivo extra aí para o pessoal começar a pensar nessa área que tem muito a oferecer para a aceleração dos processos de descoberta de fármacos. Com certeza. Então acho que é isso, gente. Vou puxar então aqui mais uma pergunta que apareceu pra gente lá nos comentários. Pessoal, acho que isso já é relacionado ao assunto passado. Pessoal, o spray que vocês comentaram inicialmente já tem sido usado em complemento às medidas de prevenção ao Covid em alguns lugares ou ainda está em testes? Além disso, será que existe alguma chance disso chegar no Brasil e valeria a pena, pensando em prevenção para pessoas que continuam tendo que se expor a situações de maior risco, mesmo com as medidas preventivas? Então, deixa eu ver se são algumas perguntas. A primeira é se o spray já está sendo vendido. Ou se ainda está em testes? Em alguns países ele está em teste, ele agora foi aprovado em Israel, assim, faz pouquíssimo tempo, já está disponível. Não sei se para todo mundo ou se só para pessoas que estão com mais risco, mas já foi aprovado. E qual que era a próxima pergunta? Se tem chance de chegar no Brasil, né? Tudo tem chance de chegar no Brasil. Quantifique, né? Qual que é Mas, Pedro, essa é a mesma tecnologia que o governo brasileiro foi querer dar uma olhada naquela época? Não sei. Não, eu evito acompanhar muito a fundo o que o governo brasileiro está fazendo para entrar em depressão. Cair em descrédito, né, a situação, né?
Provavelmente sim, viu, mas por isso que eles não compraram, porque está funcionando. É bem provável. E eu acho que assim, a gente... Tá, e tem mais perguntas? Não. Não, porque tava aqui, acho que um dos pontos também que a gente queria levantar, a gente... foi bem esclarecedor essa questão de todo o desenvolvimento, toda a sequência lógica da gente desenvolver um novo fármaco. Inclusive, o professor deu toda aquela pincelada da parte do inicial, o Pedro complementou, comentaram também da questão de órgãos reguladores, enfim. Mas aí a gente acaba caindo também, inclusive o professor discutiu sobre o Remdesivir, que esses tempos aí estava em pauta, estava bem em voga, mas eu acho que para a galera como um todo, como que a gente pode buscar informações críveis sobre isso, sabe? Porque a gente tem um certo conhecimento, ou às vezes até a pessoa é técnica de fato, mas às vezes ela não consegue encontrar o caminho das pedras para ver se aquilo é crível ou não. O que vocês acham? Isso é uma pergunta difícil. É difícil, mas assim, o que é recomendável, né? Se procurar revistas que tenham uma credibilidade, né? Usualmente, se pegar um paper, ele é muito confuso, muito complexo para ser analisado. Mas dentro das plataformas, especialmente das revistas mais importantes, né? Science, Nature, você tem blogs de comentaristas especializados na área, que fazem uma análise crítica, fazem uma curadoria dos papers e acompanham os programas de desenvolvimento, né? Então, procurando nas melhores universidades e nas melhores plataformas científicas, tem sempre uma notícia curada, né, que não é tão profunda tecnicamente e muitas vezes faz uma análise comparativa entre os estudos, né. Então, o caso do Remdesivir gerou muitos trabalhos de tanto estudos clínicos como estudos críticos dos estudos clínicos, mas no fim, né, você tem um resultado que tem que ser comparado entre esses diversos estudos. Então, esses blogs, né, que são curados por essas grandes corporações científicas, eles conseguem fazer uma filtragem boa e direcionar o caminho. Eu falo, esse pequeno lampejo que a gente deu aí dessas drogas, deu um trabalho do caramba para eu escrever esse texto, né? Buscar as informações, e por mais que nós estejamos, né, dedicados exclusivamente, quase exclusivamente a essa linha de pesquisa, é difícil você conseguir de forma resumida buscar uma forma de tornar público, né, ou deixar mais fácil de entender uma informação que vem de diversas fontes. Mas para quem quer e quem se interessa, eu recomendo buscar esses sites, né, dessas plataformas. Infelizmente, né, essa parte de divulgação científica, ela carece muito no Brasil, né. Fora também, né, acho que só na Inglaterra que existe um programa público que nas televisões públicas tem uma parte que é dedicada a isso, né. Mas isso é uma política pública, né. A gente não tem como esperar isso no país ou em diversos países. E eu também acho que infelizmente, não é nas redes sociais que a gente vai conseguir fazer uma divulgação que seja atrativa, com o mesmo paladar que você vê um cachorrinho que faz cambalhota, meme engraçado. Não vai conseguir competir, não vai. A não ser que se crie uma linguagem TikToker aí para a ciência que consiga atrair de forma que nem o menino da Pfizer lá. Se contratasse esse cara para fazer divulgação científica, a gente conseguiria, pelo menos por um curto período, né, falar sobre várias coisas, mas precisa alguém botar dinheiro para isso, né. Um caso bem recente é o Átila, né, mas também já cansou a linguagem dele, o pessoal já não quer mais ter um vídeo de 2 horas, né, então
ele também está se reinventando, fazendo vídeos mais curtos, mas o pessoal quer variedade, né? Que a rede social, nosso momento, né? De velocidade, assistir vídeos em áudio em duas vezes mais acelerado, né? A gente precisa mudar esse modelo, porque do modelo que está, né, a divulgação científica vai continuar ainda no limbo, por mais que se injete dinheiro. Eu acho que esse é exatamente o ponto, Arthur, de por que essa pergunta é tão difícil. Como que a gente encontra isso de forma crível? As formas para se fazer isso, elas, em geral, elas acabam dando muito mais trabalho e sendo muito mais desgastantes, né, do que outros tipos de conteúdo. É quase como se fossem coisas antagônicas, assim. Então, mas nem sempre a informação crível ela vai estar estruturada de uma forma muito agradável para a gente acessar, né? São esforços homéricos tanto para obter a informação como tratá-la, né, para o grande público, né? Acho que é mais fácil cair no WhatsApp que comer melão ajuda do que explicar o porquê não, né? O tratamento em si, né, ele demanda a curadoria, né, ela demanda uma força de trabalho praticamente igual uma pesquisa, né? Você tem que usar de linguagem adequada, pegar das fontes adequadas. É uma pesquisa, né? Uma pesquisa de dados que você vai fazer uma filtragem. Então ela tem que ser desenvolvida por uma pessoa habilitada para isso, né? E que seja paga exclusivamente para isso, né? Exigindo o pesquisador que ele faça pesquisa, dê aula e ainda faça divulgação científica, é um trabalho que, tipo, só as pessoas que não dormem que vão conseguir fazer algo do gênero, né? Então precisa ter investimento financeiro, né, para que isso seja bem divulgado, né? Essa informação seja filtrada e colocada de uma maneira também palatável, né? Essas figuras que eu fiz aqui, que foi na apresentação, gente, tem coisa que está horrível, né? Mas se você pega um profissional que tem a habilidade de Photoshop, enfim, que consiga fazer uma coisa bonitinha, ele consegue, numa linguagem bem mais bonita, bem mais elaborada, passar informação que você demora 3, 4 slides para organizar. Então, há necessidade, né, de ter um investimento nisso daí para tentar, né, atingir um público, né, roubar um pouco do público do marasmo aí das informações aleatórias, né? E uma coisa também, vocês sentem que ali no meio acadêmico, os pesquisadores, às vezes existe alguma resistência também de fazer essa divulgação científica? Tipo, não, o meu papel não é esse, ou não quero levar informação. Isso é comum ou essa barreira está sendo quebrada? Olha, eu acho que essa barreira ela está sendo quebrada, quer os professores queiram, quer não queiram, né? Mas pelo menos na UFABC, se os professores não fazem divulgação científica, eles ficam travados na progressão de carreira. Se isso é uma coisa boa, efetivamente, se vai gerar resultado de qualidade ou mais resultado por resultado, aí acho que é uma coisa que é para uma outra live com o mesmo tempo dessa. A gente vai ter muitos pontos a favor, muitos pontos contra de quem efetivamente deveria fazer divulgação científica, né? Eu, particularmente, eu não tenho uma opinião completa formada em relação a isso. Eu acho que é uma coisa meio mistificada, assim, do passado, né? Das pessoas que não tinham muito... eu odeio rede social, então não sou obrigado a fazer isso, né? Então as pessoas estão mais expostas, né, e mais propensas aí a conversar com o público, né? E agora a pandemia nos obrigou a virar praticamente youtubers, né? Então acho que o caminho agora está traçado aí, está trilhado para a gente aprender uma linguagem mais palatável para vídeos, né? Mesmo assim, né, se você pegar vídeos compridos, né, que passou de 3 minutos, ninguém quer assistir. Então,
essa linguagem também tem que ser reinventada, né? Então não é só saber ciência e saber falar, você tem que também entender a dinâmica do comportamento humano nas redes, né? É bem difícil, bem difícil. Assim, eu sei gravar um vídeo, eu sei falar sobre ciência, eu sei resumir, mas o vídeo não tem interesse. Quando você vê coisas mais simples, tem realmente ter um profissional dedicado a isso, né? É uma profissão por si só, né? Sim, com certeza. Não é só uma opção, tem que ter um guia, né? Para direcionar o conteúdo de forma eficiente. Uma dúvida também, mas ela é mais relacionada àquele funil de fabricação, de desenvolvimento dos fármacos. Não é uma dúvida minha, mas eu acho que é um esclarecimento importante, inclusive ali para aquela tia do Zap que fica mandando as fake news, né? Mas que como esse funil ele teve que ser acelerado, esse processo dele, o quanto que isso influencia de fato na qualidade daquele último fármaco ali que ele conseguiu passar, que ele conseguiu ser aprovado? Então, quando você fala acelerado, você diz em que aspecto? Porque quando a gente fala de acelerar o funil, a gente está falando de um conjunto de técnicas para fazer com que seja mais rápido. Então, de forma mais concisa, a gente está falando de otimização. Então, idealmente, otimização sem perda de qualidade. Isso é um fato. Desculpa. É que de fato é isso, né? Porque para muitas pessoas, como esse processo ele teve que ser acelerado, significa que se perdeu parte da qualidade daquele processo. Sendo que, na verdade, não é isto, né? Só precisou ter ali apertar o passo para que isso acontecesse de forma mais rápida, mas que isso não influencia na qualidade da... gente, assim, eu acho que são necessários alguns fatores básicos para que isso possa acontecer. Primeiro, é dinheiro. Você tem que ter dinheiro para fazer as coisas rodarem. Segundo, um nível científico, massa crítica de cientistas suficientes para poder fazer isso. E o terceiro é que a legislação permita que você faça isso. Permita que você faça as coisas sem ter um trâmite que passa em 10 instâncias e fica na mão de... Então, se tudo isso é alinhado de uma forma bastante clara, dá para se otimizar. Tanto na parte, a parte puramente científica, quanto a parte que envolve toda uma questão mais burocrática e que tem que ser feito dessa forma, mas que pode ser mais ou menos veloz. Então, no caso desse, com o nível de pressão que a gente teve com a pandemia, de certa forma foi tudo pressionado a fazer acontecer realmente rápido, né? Não é o cenário normal. Seria muito legal se esse nível de velocidade fosse possível em todos esses pontos, né, que são interligados, para você passar de uma fase para outra do funil. Aproveitando essa pergunta que a Tayane levantou, seria válido a gente comentar que, por exemplo, a época do MERS, né, a época do SARS-CoV-1, que acometeram boa parte, assim, certas regiões do mundo, vocês acham que essas epidemias, né, elas foram gatilhos para a comunidade científica falar, acho que daqui para frente vai ocorrer aquilo que o Pedro comentou anteriormente, de outros vírus dessa mesma família vencerem essas barreiras específicas? Foram gatilhos e por isso que talvez ajudaram a ter esse desenvolvimento recorde das vacinas? Você quer comentar, Arthur? Eu justamente estava com o microfone mudo para evitar. O resumo de tudo nesse planeta é dinheiro. Então, o que está dando dinheiro é o que vai ser focado. Então, eu só vou usar um exemplo para fazer essa analogia. Tá? Então, desde 2012, existe uma fuga muito grande do interesse por
novos antibióticos. Então nenhuma das Big Pharma está focando nesse mercado. E estão surgindo cepas mega blaster resistentes e não tem movimentação em relação a isso. Tanto que teve uma movimentação do FDA no começo da década de 2010, e mais uma movimentação pública, né, uma movimentação federal, e agora estão surgindo plataformas para um estudo colaborativo, mas ninguém está muito interessado nesse mercado. Então é isso, é o que pipocou, que está interessante, o pessoal vai atrás. Infelizmente, é a minha visão, né? Bem simplista, porém um exemplo prático. Né? Tem gente falando que especificamente algum membro da família dos coronavírus ia saltar a barreira específica faz muito tempo, né? Faz mais de 10 anos. Mas isso não fez com que essa galera fosse bem financiada ou com que não fossem cortados os recursos para desenvolvimento de pesquisa focada em coronavírus. Óbvio, alguns foram mantidos, mas a grande maioria corta-se quando passa a pandemia. O que acaba guiando isso vão sendo os interesses do mercado, né? Efetivamente, o que sem entrar no mérito do que eu acho certo ou errado, porque de novo isso dava outra live por si só, como deveria ser estruturada a estrutura de desenvolvimento farmacêutico no mundo, a estrutura de captação, na linha dessa economia mais clássica ou na linha de outras coisas que têm surgido. Existem várias propostas diferentes, né, para tentar fazer com que isso não seja assim. Então, as propostas de Open Science, tem outras propostas de tentar se levantar dinheiro, mas é difícil. Não... de pedra. Só para usar uma outra analogia bem interessante para vocês verem, eu vou pedir até para o Dimas depois colocar o link para quem tiver interesse, como a vacina, né, da Moderna, né, da BioNTech, e essas vacinas derivadas de RNA, né, de fragmentos de RNA, só foram possíveis ser desenvolvidas não por conta da tecnologia do RNA mensageiro, mas sim por conta do encapsulamento do lipídio, que torna, né, a liberação controlada e direcionada no nosso organismo. E a mãe dessa vacina, né, que é uma pesquisadora húngara, chama Kathleen Karikó, ela passou 40 anos falando sobre esse tipo de vacina, sendo cortada a linha de pesquisa, sendo demitida das universidades, até que hoje, 40 anos depois, ela é tida como, sei lá, a salvadora de milhares e milhares de vidas. Então, muitas vezes, a notícia, né, a evidência científica está nas nossas mãos e ela é relegada, né, às sombras. Então, esse é um exemplo muito claro, né, de que tem validade, funciona, né, podia ter salvo muito mais vidas se essa vacina já tivesse sendo desenvolvida, essa tecnologia já estivesse em mãos, mas ela só foi para frente agora por causa do desespero, enfim, também por conjunturas gerais, assim, coisas, sorte do acaso, né. Teve gente que dedicaram a vida para isso, né. 40 anos de dedicação da vida dela, e agora, né, ela cumpriu a missão dela de salvar, mas é bem interessante essa história dessa pesquisadora. E usualmente, né, as mulheres também têm um papel muito mal reconhecido na ciência, né, então quem sabe se fosse um homem que tivesse tecnologia, né, não teria sido levado em consideração.
né? Então, é um ponto a se pensar, e nesse artigo do El País eles comentam bastante sobre isso, bem legal. E quem tiver interesse, depois dá uma procuradinha no canal da Semana da Química para dar uma lidinha nessa história de grandes pesquisadoras aí ainda vivas no nosso planeta. Eu vou subir no próximo post os links, né, todas as referências, e aí o pessoal já fica com facilidade para acessar essas informações. Surgiu uma pergunta da Pasquati, Caroline Pasquati. Ela comentou assim: aqui em São Paulo já estão planejando imunização anual. As vacinas podem se tornar a mesma da gripe, juntar em uma única, igual aquela tetravalente, por exemplo, que nós tomamos anualmente? Pode ser que no futuro muito próximo a toma do coronavírus, da gripe, da influenza, né? Meio específico, né? Eu tô tentando a dizer que sim, mas vai ser um chute, porque eu não sei especialista em vacina. Só quem vai saber dizer isso, sei lá, quem vai fazer a pesquisa. Vai depender da lógica do mercado, né? Uma picadinha de nada, gente. Toma aí, porque eu acho que as principais discussões acho que são essas, né? Tipo, se vai se tornar uma vacinação anual, igual para gripe, e se haverá tecnologia para unir, né, uma vacina polivalente, por assim dizer. Acho que é aquela questão da lógica do mercado, né? Se for viável, no futuro próximo podemos ver o mercado. Nem sempre. E aí tem a questão do mercado, tem as questões regulatórias. No final das contas, assim, a questão científica ela é uma, mas antes da gente parar e olhar para ela, você sempre vai ter questões financeiras e questões regulatórias que vão falar se você deve ou não deve gastar seu tempo olhando para uma questão científica quando você está falando de um produto. É uma lógica um pouco diferente da que a gente está acostumado, em geral, dentro da academia. Bem diferente, na verdade. Pessoal, eu acho que essa aqui foi a última pergunta que rolou. Eu só tenho a agradecer muito a vocês, o trabalho que vocês fizeram, a divulgação que vocês nos auxiliaram a trazer para as pessoas, o conhecimento, eu acho que é o mais importante. Foi muito importante. Eu agradeço imensamente vocês terem aceitado o nosso convite. A equipe toda da comissão admira bastante vocês. O professor já tem feito divulgações, né, com as turmas dele. Inclusive uma colega nossa levantou, né, essa temática. Então, muito obrigado mesmo, do fundo dos nossos corações. Eu acho que se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Para as pessoas que estão acompanhando, obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Dessa semana para a próxima semana a gente vai já divulgar a nossa lojinha, né, Thay? Então, provavelmente com os nossos produtos. Então, fiquem atentos. Comentem bastante, nos mandem mensagens falando o que vocês acharam dessa proposta de live, do nosso esquenta para a Semana da Química. E eu espero que de alguma forma tenha agregado a vocês, assim como agregou a nós. Foi incrível. E qualquer coisa estamos à disposição. Nos mandem mensagem, nos sigam nas redes sociais, do LinkedIn, Facebook, Instagram. E professor Arthur, Pedro, obrigado. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade. Bom, eu que agradeço o convite para poder estar falando aqui. É um prazer poder estar falando isso. Espero que o que a gente está falando aqui mostre que dá para fazer ciência de muitas formas muito empolgantes, que existem diversos caminhos para estar trabalhando com isso, que a gente vai conseguir superar essa fase terrível que a gente está passando. A gente tem muito cientista muito bom no mundo, e a gente não pode esquecer disso, né? É um esforço global e que a ciência tem esse poder efetivamente de estar lutando contra coisas que sozinhos em grupos pequenos a gente estaria completamente perdido. Eu fico muito feliz de estar podendo falar sobre isso aqui.
professor, se tiver algum comentário, fique à vontade. Eu só queria complementar o que o Pedro falou, né, que a ciência ela é cansativa, né, ela tem altos e baixos, né, mas é o que eu falo para minhas filhas e sempre falo para os alunos que muitas vezes agora, né, agora não, mas eu encaro como filhos temporários, né, que quando você faz o que você gosta, por mais que você tome um tropeço, né, tenha um revés, no dia seguinte você vai conseguir acordar e continuar fazendo. Agora, quando você faz o que você não gosta, é duro levantar da cama. Então, a ciência, para quem busca, né, uma coisa nova todo dia, não existe verdade na ciência, né, são coisas que são temporárias, né, sempre está buscando novas teorias, novas explicações. É uma coisa muito boa de se trabalhar, né? Então, quem gosta, como o Pedro falou, tem diversos campos que você pode seguir. Hoje, que eles são entrelaçados, né, que a gente fala multidisciplinares, você interage com diversas áreas. Então, é um conhecimento que eternamente você tem que estar estudando e isso é muito legal. Eu não mexia com essa parte computacional, estou estudando, estou me envolvendo, né, é um prazer sempre estar conhecendo coisas novas. Então, o principal é você ter vontade de aprender, né? A ciência te ensina isso. E para quem está naquele sofrimento que nós estamos nesses dias tão pavorosos aí de Brasil, né, tem uma frase, não sei de quem, que agora eu não lembro o nome, é que nenhum mal é eterno. Tá? A gente vai superar, né, essa fase vai passar e tudo vai voltar, né, no caminho correto, né, da ética, lógica, do financiamento, enfim, né, vamos acreditar que é só uma etapa e a gente vai vencer. Então é isso, se cuidem, né, continuem usando máscara, se protegendo, se preocupando com o próximo e continuaremos aí na jornada científica. E esperamos, dentro em breve, ter ótimas notícias para divulgar uma outra live para vocês. Com certeza. É isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos. Imagina, nós que agradecemos e saibam que a Semana da Química, as nossas redes sociais estarão sempre à disposição de vocês para as divulgações. Ficamos muito empolgados com as informações. É isso, gente. Vou deixar aqui também um agradecimento ao Pedro, um agradecimento ao professor Arthur. É muito importante a gente ocupar esses espaços, né? Chegar aqui nas redes sociais e trazendo tanta informação bacana. Mesmo que a gente não atinja o impacto ainda que a gente tanto almeja, mas é isso, estamos dando os nossos passos. E gostaria também de agradecer aos nossos espectadores aí, dentre indas e vindas aqui na live, a gente recebeu cerca de 80 pessoas, então recebemos também aí parabenizações, tanto aqui a comissão quanto aos nossos palestrantes de hoje, né? Foi uma conversa muito bacana, eu amei, aprendi demais e acredito que todo mundo que assistiu aí também. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela presença. E é isso, né? Acompanhem aí nossas redes sociais da Semana da Química da UFABC, que dentre os próximos dias a gente vai liberar postagens com informações muito bacanas sobre a nossa lojinha, sobre a próxima edição do evento, que vai rolar aí de 30 de agosto a 3 de setembro. Então anotem na agenda, aguardem aí, colocam lá no celular, que logo mais a gente solta novas informações sobre as inscrições e o que vai rolar nesse evento bacana. Obrigada, pessoal. Reforçando um ponto que qualquer pessoa do Brasil inteiro ou do mundo que se quiser se inscrever, fique à vontade. É um evento aberto não somente para a comunidade da UFABC, mas para todo mundo, de outras universidades. Então, fiquem à vontade. Esperamos vocês. Então é isso aí, pessoal. Obrigado novamente. Obrigado, professor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Thay. Obrigado a toda a comissão que está dando o nosso suporte. Obrigado a vocês que assistiram. E a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.
é só dar um tempinho